Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje nós vamos falar de um dos filmes mais esperados do ano, Marighella. A gente assistiu e vai contar tudo pra vocês. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e bora falar de Marighella. Comandando um grupo de revolucionários, Marighella tenta divulgar a sua luta contra a ditadura, mas é constantemente desacreditado pela censura em frente à mídia e com a informação que chegava no público, além de ser extremamente perseguido por Lúcio, um policial que fez de tudo para acabar com a vida de Marighella. Lembrando que esse vídeo não vai ter spoilers sobre o filme, mas a gente está falando de uma história real, né? Carlos Marighella era baiano, filho de imigrante italiano, com mãe descendente de escravos africanos trazidos do Sudão e que desde cedo foi muito incentivado pelo pai aos estudos. Sendo assim, chegou a cursar a faculdade de engenharia, que largou em 1934 para se juntar ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, ingressando assim na vida política. A luta dele começou muito antes do que o filme vai nos mostrar, já que em 1932 ele já havia sido preso pela primeira vez por publicar poemas com críticas ao interventor brasileiro Juracy Magalhães e sendo solto e preso novamente em 36 e em 39, sendo já torturado por sempre fazer críticas ao governo, até que ele se elege deputado federal em 1946 pelo PCB. Então a gente já começa por aí, né? Como a gente vê muito que gostam de pintar por aí o pessoal que lutou na ditadura como bandidos e coisas assim, ele passava longe disso. Ele era um estudioso, uma pessoa muito inteligente, que teve seus livros, inclusive, publicados na França, e que era deputado eleito no Brasil quando aconteceu a ditadura, e ele se viu como a única forma de realmente reagir àquilo, partir para a luta armada. É mais ou menos aí que o filme entra, já com a ditadura instalada, e ele já naquela briga com o partido, porque o partido ainda queria dialogar, queria fazer greve, e esses movimentos estavam sendo constantemente interrompidos pela polícia, violentamente as pessoas estavam sendo torturadas, desaparecendo, e eles viram que a única forma de reagir era realmente lutando. Então que ele forma a Ação Libertadora Nacional, um grupo com o objetivo de luta armada pelas liberdades dentro do país. E é aí que entra o meu primeiro porém, o meu primeiro... não sei bem como explicar para vocês. Mas o que eu esperava de um filme que tem como título Marighella é que o filme me contasse quem foi Marighella. E o filme de Wagner Moura não faz isso. Ele claramente tem um outro objetivo que funciona dentro da narrativa, que eu consigo entender, mas que realmente não me conta quem foi esse grande nome da política e da história brasileira. Por mais que ele tente dar umas pinceladas e mostrar quem era Marighella como pessoa, que ele era um pai muito amoroso, apesar de ter que viver longe do filho, que ele era um marido muito bom e que ele se preocupava com as pessoas, mas é claro que a intenção de Wagner Moura talvez não fosse essa mesmo. A intenção de Wagner Moura é contar os eventos que levaram à morte de Marighella, assim como o motivo da luta dele nesse momento. Um motivo muito específico, que era realmente de que ele queria divulgar a informação sobre o que eles estavam lutando para o povo, coisa que eles não conseguiam porque a imprensa era completamente censurada e o povo que não estava envolvido mais ativamente nas questões políticas acabavam tendo uma ideia completamente diferente do que estava acontecendo no Brasil. E é isso que o filme vem mostrar. É o primeiro filme de Wagner Moura na direção e para mim o grande êxito dele é realmente a direção dos atores. Talvez por ele mesmo ser ator, ele consegue fazer com que cada um deles entregue o melhor que o personagem tem a entregar. E todos estão ótimos, o elenco é muito bem escolhido e tem cenas que o Wagner cria, como uma bem do final do filme, que é uns personagens cantando o hino, por exemplo, que é de arrepiar. Wagner Moura realmente ganhou nota 10 no quesito de direção de atuação nesse filme. Já nas partes de conflito também tem alguns momentos que me incomodam. Eu até consigo entender que é nas partes realmente de luta armada, por exemplo, em algum assalto a banco, alguma coisa assim, que a cena parece muito confusa.
E como os policiais não estão uniformizados, por exemplo, tá todo mundo muito igual. A cena é com a câmera na mão, então ela mexe muito, ela tenta acompanhar a ação, mas para mim ela fica muito confusa e eu não consigo entender o que está acontecendo ali. Eu imagino que seja para dar essa ideia de confusão mesmo, porque tudo nessa época era muito confuso. Por que essas pessoas estavam assaltando um banco? Por que estava acontecendo isso ali no meio? Por que a polícia estava fazendo tanto assim? Para quem não tinha informação, realmente podia ser tudo muito confuso. Eu acho que a cena tenta mostrar isso. Não sei se eu gosto tanto dessa ideia, caso tenha sido intencional. Mas é o que temos e são poucas, na verdade. A cena do trem, logo no começo, para mim, é a melhor delas. É a que é feita com mais calma e funciona muito bem, até porque a trilha que ele bota é sensacional, principalmente na cena do trem. É maravilhoso ver aquilo. Ainda falando nessa parte de ação, aí tem uma outra parte que essa sim me incomoda, ali para mim tá mal gravado, que são as cenas de violência realmente. Seja mostrando a tortura ou quando alguém tá apanhando, a direção escolhe não mostrar efetivamente as cenas violentas. Então, se tem alguém apanhando, por exemplo, se fosse aqui batendo na cara, a câmera vai tirar a ação para baixo e a gente vai ver só os ombros mexendo, mais ou menos assim. Dá uma sensação de muita falsidade, a gente não acredita muito que aquela pessoa realmente está apanhando, mesmo que depois a caracterização esteja muito boa, eles vêm bem arrebentado, bem machucado mesmo, que mostra realmente como a tortura foi forte, mas realmente na hora da ação é tudo muito falso, é uma joelhada que tu vê que não tá pegando, o movimento da joelhada não acompanha o movimento de quem tomou a joelhada. Ali eu acho que faltou um pouquinho mais de cuidado na direção ou nos dublês ali que estão fazendo aquela cena. Realmente podia ter sido melhor lapidado para chegar até a gente. Realmente não é o objetivo do filme, o objetivo do filme é mostrar que houve a tortura e não mostrar a tortura em si. Mas eu, como gosto dessa coisa mais realista, digamos assim, eu gostaria que essas cenas fossem um pouquinho melhor trabalhadas. Mas, como eu falei, o elenco compensa tudo isso. Alguns tiveram um destaque muito grande para mim, eu vou falar um pouco deles agora. Seu Jorge faz Marighella e realmente ele está incrível. Ele consegue passar toda a dor, toda a raiva, toda a angústia que aquele personagem tem, toda a vontade que ele tem que as outras pessoas entendam o quanto aquele movimento de ditadura era ruim para o Brasil, era ruim para as pessoas e que isso não conseguia chegar no povo. Ele tinha uma grande angústia quanto a isso e seu Jorge passa isso muito bem para a gente. Na outra ponta a gente vê Bruno Gagliasso, que realmente faz um personagem odioso. Você vai odiar o personagem Lúcio, que é espelhado no personagem do policial que realmente perseguiu e matou Marighella, ou pelo menos que planejou a emboscada para Marighella na morte dele em 69. E quando tu odeia um personagem é porque o ator fez o papel muito bem. E Bruno Gagliasso para mim é um dos melhores papéis da carreira dele. Outro personagem que eu gostei muito foi o Humberto, vivido pelo Humberto Carrão, que realmente representa os agentes lá da ALN, né? Esses jovens revolucionários que lutaram durante a ditadura. Ele não é um personagem específico da história, mas ele representa um grupo de personagens, assim como a Bela, vivida pela Bruna Camero. Os dois estão muito bem, mas é Humberto Carrão que mostra esse fervor pela luta, que acreditava num Brasil melhor e que se sentia realmente um patriota fazendo aquilo ali. Os dois estão ótimos. Os outros três destaques ficam para Luiz Carlos Vasconcelos, Harrison Capri e Jorge Paz. Jorge, principalmente, que faz um personagem que tem muita ligação com a família e mostra esse lado das famílias que sofreram por causa que alguém dali estava lutando junto com os revolucionários e que eram torturados para saber aonde esses revolucionários estavam, ou naquela busca incessante por Marighella, eles acabaram torturando e matando muita gente no caminho. O maior acerto no filme é que ele acaba sendo lançado no momento exato aqui no Brasil. Ele estava programado para ser lançado lá em 20 de novembro de 2019, quando fariam 50 anos da morte de Marighella. Porém, algumas restrições vindas da Ancine, principalmente por causa de ameaças do governo que gostariam de botar um filtro nos lançamentos da Ancine,
ele acabou sendo muito dificultada a estreia dele aqui, ele acabou rodando o mundo, sendo premiado em festivais, até finalmente agora, no dia 4 de novembro, estreou aqui no Brasil. Ele acaba sendo lançado no momento certo aqui, porque muitas coisas que estão acontecendo hoje são mostradas no filme que aconteceram lá na época da ditadura. Então, a restrição às liberdades, os ataques aos órgãos governamentais, às estruturas democráticas, tudo que o governo de agora está fazendo, o governo ditatorial lá fazia também. Então eu acho que esse atraso acaba beneficiando muito tanto a obra do Wagner Moura, quanto o momento político que a gente vive. Então sim, hoje Marighella já ser um dos filmes mais assistidos do ano, é muito bom. Outra coisa que o filme faz que eu gosto muito é que ele desmistifica essa história de que todo revolucionário, todo mundo que lutou contra a ditadura era bandido. O filme mostra, quando os personagens vão aparecendo, o cara que estava saindo do emprego, o professor que estava indo dar aula, a estudante que estava sendo retirada à força de dentro da universidade ou da escola, enfim. Desmistificando essa ideia que muita gente tenta passar, que todos eram bandidos, que todos eram assaltantes. Inclusive nas cenas de ação, aquelas que eu dei uma reclamada, dá pra ver até no jeito que eles atiram, que é um jeito todo desengonçado. Aquilo ali não é erro da produção, aquilo ali é para mostrar que realmente eles não eram pessoas preparadas para aquilo, eram pessoas que estavam lutando pela liberdade. Vou repetir aqui para ficar bem claro: o ataque às entidades democráticas e às liberdades eram armas da ditadura. E Marighella vem para mostrar isso. Por isso que ele é tão importante, porque a gente está vivendo isso hoje. Então, mesmo com algumas coisinhas que me incomodaram, Marighella é um grande filme. É gostoso de assistir, tem excelentes atuações, vale o seu ingresso no cinema e chega no momento certo, falando coisas que a gente precisa ouvir. Vá aos cinemas assistir Marighella. A gente se encontra em qualquer momento aqui pelo Não Alimente Zumbis. Não esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo e a gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau.